7 de janeiro de 2026, meio de semana. Normalmente estaríamos no olho do furacão, atravessando dias corridos, atropelados pela rotina. Mas talvez por ainda estarmos no começo do ano, férias, dias tranquilos, ainda não fomos totalmente moídos pelo cotidiano. E é nesse respiro que a conversa acontece. Falamos sobre infância, decepções e também sobre reinventar-se. É uma conversa que visita memórias, relembram escolhas e que se transforma também em um convite. Olhar para a nossa própria história com mais gentileza, sem reduzir quem somos. Quem compartilha esse momento comigo é Gabriela Teixeira. Juntos, damos vida ao Depositário Episódio 2, sobre as raízes que me sustentam, mas não me prendem ao solo. Em palavras curtas, eu me descreveria como uma latino-americana vinda da Amazônia, que mora na Europa e que procura a felicidade. Acho que essa é uma descrição que eu mudei, né? Antes, talvez eu falaria a minha profissão ou qualquer outra coisa, mas não faz mais sentido, né? Pra mim, eu acho que eu sou mais que isso. Então, em curtas palavras, seria isso, assim. Seria... E quando você decidiu, assim, mudar essa forma? Porque eu também deparei com essa questão, assim, comigo. Eu não me apresento me limitando apenas à minha função, assim, tipo, de um trabalho, um cargo. Para você, quando você percebeu que você não era só o seu trabalho ou só isso? Porque, Henrique, eu acho que no Brasil a gente é muito limitado ao que a gente é, né, como profissão. Então, no Brasil, tanto em jornais, se você for ver alguém que está dando entrevista, tem o nome da pessoa e logo abaixo tem a profissão. Até quando eu fui em consultas médicas agora, qual é seu nome, qual é a sua profissão? Então eu fiquei notando isso muito, né, ao longo dos anos e vendo por que as pessoas querem saber a minha profissão. Vão usar isso pra quê? Pra me identificar de que forma, sabe? Então eu acabei tirando isso por essa questão de achar que as pessoas não se definem por isso, né? É só uma forma de ganhar dinheiro e fazer a vida, mas não necessariamente é quem você é, né? E você pode mudar, é uma coisa que você pode amanhã acordar e falar, quero fazer outra coisa, então você é outra pessoa? Sim, exato. Te tira de uma certa, não sei se a prisão seria a palavra ideal, mas você consegue enxergar mais perspectivas de vida, né? Aí você, de fato, consegue pensar em alguma coisa, né? Acho que quando você se define pela profissão, você também deixa de pensar em um monte de coisa. Por mais que a minha definição também não seja assim, é bem genérica, mas ela é muito profunda, assim, eu acho, né? Sim. Que isso talvez tenha me moldado no que eu sou, né? De onde eu sou e enfim, onde eu moro hoje e tudo mais. Exato. Você falou que você é do Amazonas, é isso? Eu sou do Pará. Perdão, é do Pará. Eu sou paraense. Nascida e criada. Paraense. Isso. Isso que eu acho uma coisa legal, assim. Já tinham me falado uma vez, mas eu constatei de fato quando eu me mudei também para Irlanda. Eu acho que talvez aconteça com qualquer um que vai para fora do Brasil, para um lugar onde tem muitos brasileiros. Ou não necessariamente, mas você acaba conhecendo um pouco mais do Brasil, assim, tipo, de diferentes partes do Brasil. Porque no meu caso era do interior de São Paulo e
quer queira ou não, você fica fechado numa bolha lá no teu estado, pelo menos para mim. Eu não tinha muito acesso a outras regiões do Brasil, assim. Não sei se você percebeu isso por aqui também, ou... Mas o nosso país é muito grande também, né, Henrique? Então, assim, a gente estava comentando aqui entre amigos, o nosso sotaque é muito diferente do sul e do norte. Mas se a gente for ver a Irlanda, que é um país pequeno, né, com uma população pequena também, o sotaque deles já muda. E eles estão a Sim. 3 horas de carro, então nós somos um continente, então não tem como a gente se conhecer. Claro Exato. que também, assim, a nossa mídia não contribui, né? Eu acho que o Pará tomou um pouco de foco agora, nesse ano, mas muita gente nem sabia né, o que a gente fazia aqui, ou como era, ou tinha muitos preconceitos. Uhum. Criados mesmo pela mídia, porque toda a reportagem, né, do que era aqui era uma mata fechada, ou era sobre algum problema, nada refletia o que a gente tinha de bom, né? Eles não mostravam Sim. a beleza que ou qualquer outra coisa, mas muito focado em ou diminuir a gente, ou focar nos problemas, porque a gente tem, de fato, a gente tem muitos problemas, mas a gente tem muita coisa boa também, como em qualquer lugar. E você falando isso, assim, vai me puxar uma outra pergunta que eu queria fazer para você, assim, de fato, o Brasil é um país continental, essa questão da mídia, além de muitas das vezes não mostrar, talvez, de uma forma global, assim, um pouco de cada região, ela acaba também sendo muito regionalizada, né? Tipo, eu vejo muita coisa de São Paulo, morando no estado de São Paulo. Talvez o pessoal do Norte, Nordeste consome mais coisas relacionadas à sua região, coisas do tipo. Sim, não, Henrique, porque a gente tem nossas notícias, mas todo o resto da nossa programação é sul e sudeste. Então, sério? a gente continua recebendo, né, esses programas maiores, vem de vocês. Então, essa Sim. síndrome que a gente tem, que agora tá mudando um pouco, de que a gente é inferior, vem desde daí, né? De olhar e falar, nossa, ele veio de um grande centro, mas não, a gente tem que aprender a reconhecer aqui, eu digo como paraense, todo mundo tem que aprender a reconhecer que nós temos a nossa riqueza, que é muito diferente por exemplo, da riqueza de vocês. Nossa riqueza é outra, né? E a nossa cultura é outra. E a gente tem que aprender, sim, a nos respeitar como povo e tudo mais, porque eu sinto um pouco desse viralatismo até dentro do Brasil, né? Agora, é verdade. repetindo, agora tá mudando um pouco. Mas antes, eu acho que a xenofobia também sempre foi muito forte, sabe, Henrique? Sempre foi muito forte, que a gente acabou criando, né, essa síndrome de que sair daqui seria melhor para um estado, né, do sudeste e tudo mais, ou que lá era mais desenvolvido, ou que lá, enfim. Mas que bom que as pessoas estão começando a enxergar, né, o que tem aqui e o que a gente tem de bom também culturalmente, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, de alguém do interior de São Paulo que não conhece praticamente nada de onde você vem, e principalmente sobre você como pessoa. Então eu queria te perguntar, assim, fazer um exercício, assim, para buscar na memória. Como costumava ser, tipo, um dia comum na sua infância, aí onde você nasceu? Como que descreve para mim, assim, como que era um dia na sua vida? Tá. Eu vou pegar um dia de férias, que depois que estudava, né, era a mesma coisa em todo lugar do Brasil, era escola, casa e tudo mais. Mas um dia meu de férias, criança, o meu avô, quando ele era vivo, eu era a única neta. E ele me levava para todos os lugares possíveis, para cima e para baixo. Para onde ele ia, eu ia com ele. E o meu avô era pescador, né?
Não por profissão, mas por hobby, assim, ele adorava pescar. Ele já estava aposentado. Ele trabalhava no Banco do Pará, no Banpará, e depois que ele aposentou, ele pescava e tinha a rocinha dele, sabe? Então eu vivia com ele. Então um dia normal pra mim era pegar um barco e estar no meio do Rio Amazonas. E tá conhecendo as comunidades, tá atrás de búfalo, tá vendo, assim, visitando alguns parentes, né, no interior também. Isso era um dia normal pra mim nas férias. Ou tá na praia também, sempre fui criada muito na natureza, né? Quando eu era menor, assim. Então, aprendi a pescar, aprendi a fazer armadilha. Claro que para comer também, né? A gente não precisava, mas a gente não matava por brincadeira, a gente sempre comia. Sim, sim. Mas, é algo que fazia parte já, né, do hábito, assim, né? E falar a verdade, assim, eu olho para tudo isso hoje, né? Já conhecendo outras coisas também, e vejo que o quão privilegiada eu fui por ter acesso a essas coisas. Por ter acesso a estar no meio do Encontro das Águas quando eu tinha 10 anos. Eu saber como é a vivência de um ribeirinho, de como é a vida, sabe, na floresta amazônica, no seu coração, literalmente, né? Porque você tá ali no meio e as pessoas comem o que plantam, comem o peixe que pescam. Então é muito legal, assim, é muito bonito, né? De tá agora de longe e olhar pra isso é muito legal. Sim, sim. E, tipo, quando você era, tipo, na infância, assim, que você vivia esses momentos, você tinha alguma ideia do que você gostaria de fazer? Ou você se espelhava em, tipo, no seu avô, em mais alguém? Como era a sua perspectiva, assim, de futuro, como criança? Ou adolescente, não sei. Então, eu quando era muito novinha, eu escrevia poesia, né? A gente ia para esses lugares com Legal. ele, eu ia com um caderninho e eu escrevia poesias sobre a Amazônia, o que eu via, os animais que eu via, as plantas diferentes e tudo mais. Só que ele falou, antes, né, dele falecer, ele disse que ele queria muito ter feito um livro meu, né? Achado, né, esse meu bloquinho e ter publicado. Mas a gente nunca achou. Eu não sei o que aconteceu. Até hoje a gente já virou essa casa de ponta cabeça e não acha. A gente nunca mais achou e a gente não conseguiu publicar. Mas eu nunca tive ideia, assim, profissional. Nesse momento eu acho que eu era tão feliz sendo criança que eu não conseguia profissionalizar nada, assim. Eu me diverti muito. Eu fui conseguir, assim, ter uma ideia de profissão mais, assim, um pouco mais tarde, mas também não muito fixa. Eu sempre mudava de ideia. Eu sabia que eu não gostava de sangue e nem de lidar com pessoas, né, passando mal ou em alguma questão assim, porque eu não tenho emocional pra isso. Eu não consigo. Eu desmaio, eu vomito. Então eu descartei completamente a área da saúde. Então eu fiquei com uma área um pouco mais restrita. Aí eu também não me via como advogada, não me via como nada relacionado também a questões mais políticas ou administrativas. Também não fazia muito meu... Né? Eu fui por descarte, então eu fui tirando. Eu não fui uma coisa que eu era apaixonada. Eu fui tirando o que eu não gostava. E eu Isso funciona bastante. Eu adorava, assim, não que eu fosse a melhor da turma, porque eu nunca fui a melhor da turma. Eu sempre fui aquela que tentava muito, mas nunca era a melhor. Mas tá bom, chegamos aí. Então eu achei engenharia. E quando eu comecei
Eu fiz vestibular para tudo. Eu fiz para veterinária, eu fiz para engenharia. Nossa, eu fiz para coisa que eu nem queria. Engenharia civil, engenharia florestal, engenharia naval, engenharia de tudo que tu imagina. E passei. Só que aí, depois que passa, que eu falei, não, deixa eu passar primeiro, depois eu resolvo. E nessa eu não consegui decidir entre a florestal, que eu passei em engenharia florestal, e civil. E cursei ainda 1 ano das duas, conciliando. Nossa. Então eu pude adiar minha decisão até o último momento, né, que eu conseguia. E eu fiquei na civil por causa da abertura de possibilidades, né? Eu olhei e falei, cara, florestal eu não posso sair daqui. Eu tô na área, né? Eu tô no melhor campo de estudo de florestal, eu tô na Amazônia, então daqui eu não consigo sair. E a minha melhor perspectiva talvez seja um concurso público e tal, e eu falei, não, acho que não é muito o que eu quero. E eu fui pra civil. E não foi assim, amo minha profissão. Desde o início eu fui muito meio que, é uma profissão, assim, vamos lá. E eu não entendo errado, eu gosto do que eu faço, mas não é a minha vida, né? Eu tento que não seja a minha vida, eu sou outra coisa, né? Então, ela veio como um facilitador para eu conseguir os meus objetivos de viajar, de ter uma vida tranquila e tudo mais, né? A minha profissão é um facilitador para as outras coisas que eu quero realizar. Eu acho que isso é uma boa forma de enxergar, assim, as nossas profissões, assim, não como tudo, né, na nossa vida, mas como um facilitador para coisas que a gente pretende alcançar, conquistar. Acho que é uma forma saudável. E uma coisa que você comentou, eu acho muito interessante, apesar de não ser um leitor recorrente ou até mesmo nem ser bom em escrever poema, apesar de quando eu era moleque, assim, eu tentava escrever algumas coisas, mas qual foi, assim, o porquê você achou que escrever poemas era algo interessante e o que te inspirava ali no contexto que você estava, sobre o que você escrevia, por que tipo, isso aconteceu, assim, você consegue hoje, adulta, pensar sobre isso? E me contar? Eu nunca tive nunca pensei sobre isso, né? Hoje eu acho, né? Porque eu de fato não lembro o meu sentimento, né? Na época, não lembro, não consigo lembrar. Mas eu olhando hoje, eu penso que eu queria mostrar para o mundo aquilo ali. Eu acreditava que todo mundo merecia um dia ver o que eu via. Né? Eu queria que as pessoas vissem o que existe aqui. Porque é muito único. E até hoje já viajei, estava contando, viajei 20 países e não achei, assim, lindos, né? Em suas singularidades, mas eu não achei nada tão brutal, assim, como é a floresta, né? Então, eu acho que desde pequena eu escrevia porque é muito bonito. Então, eu acho que eu queria, de alguma forma, que as pessoas enxergassem isso também, né? Mesmo que fosse pela escrita, né? Não por uma foto, que poderia ser por fotografia, né? Que você também é fotógrafo. Mas era a minha maneira, né? Era a minha ferramenta que eu conseguia na época de transmitir o que eu estava enxergando. Legal. E você lembra que momento que você deixou de ser a menina que escrevia poema para ser mais a menina que se tornou engenheira civil? Teve um momento de visão ou não? Você continuou sendo as duas? Como é isso para você? Teve, Henrique. Teve. Porque, como eu te falei, quem me acompanhava, né? Me acompanhava não, eu acompanhava ele, era meu avô.
Então, ele teve um problema, né? Ele teve um câncer e ele faleceu muito rápido, assim. Fez um tratamento, mas não deu certo e acabou falecendo quando eu tinha 10 anos. E, assim, a casa que era cheia ficou vazia. A gente não fazia mais esses passeios. Ou fazia muito menos, né? A gente não tinha mais a pessoa que nos levava, de fato, a conhecer, a explorar. Então ficou meio que tudo muito monótono e a vida virou cinza. Por alguns anos, né? Até que a gente conseguisse, talvez, se achar de novo para ver o que a gente gostava de fazer, como que a gente vai ficar depois disso. Então levou muito tempo. E até hoje, assim, eu não sei se a gente voltou. Eu voltei a escrever esse ano, pra tu ter noção. Quando eu publiquei lá, que eu marquei no Instagram, os meus textos, Sim. foi esse ano que eu consegui escrever alguma coisa de novo, porque eu parei de escrever, né? Eu perdi, assim, realmente a vontade de até de estar, assim, nos passeios e vendo, né, a natureza, porque eu acho que era muita lembrança. Você acabava associando muito esse momento junto com, tipo, de estar junto com ele, talvez. Acho que sim. E agora que eu consigo, né, como adulta, enxergar, mas na época não. Então, eu já não queria mais na praia, eu não queria mais sair. E criança a gente não entende, né? A gente não entende o luto, né? Como um adulto talvez compreenda. Então, eu achava aquilo tudo muito injusto. E também outras pessoas da minha família também não estavam muito legais, né? Na questão do luto, mesmo sendo adultos. Mas foi assim, foi realmente um divisor de águas, né? Na vida. De agora... Fora que a idade também, né? Acho que foi uma transição da infância para a adolescência, também com esse marco, assim, um pouco brutal. Sim. Eu acho que talvez marque a gente quando é uma situação assim que a gente não gostaria de vivenciar, né? Ela deixa uma marca um pouco maior e talvez é mais fácil de definir desse jeito, assim. Isso, Sei lá. Mas foi a primeira vez que eu vi que a vida é brutal, assim. A vida não vai esperar nada, né? Sim. Então, eu acho que todo mundo lembra desse primeiro baque. Acho que assim, as pessoas que eu geralmente converso lembram. Não sei se você já passou por isso também, na infância principalmente. Mas acho que quando a gente vai crescendo, que acontece alguma coisa do tipo, marca muito por causa desse momento da infância também. Sim, de fato. Eu tenho uma dificuldade grande de lembrar de coisas da minha infância, acredita? Tem muita coisa que eu devo estar com algum problema, algum problema de memória, sabe? Sim. Porque muita coisa, tipo, eu não lembro. Claro, eu lembro de algumas coisas, mas algumas coisas eu simplesmente não consigo lembrar. Principalmente, sei lá, épocas quando eu era mais adolescente, época de escola, assim. Parece que a memória é limitada e conforme vai entrando novas memórias, outras vai apagando, no meu caso, é estranho. Mas eu preciso... Uma coisa que eu acho que isso acontece é porque hoje é muito estímulo também. E às vezes eu fico tipo, lá, no YouTube, no Instagram, vendo muita coisa, é muito estímulo, e aí eu perco, às vezes, essa oportunidade de simplesmente não estar fazendo nada, refletindo, lembrando ou conversando com familiares. Porque às vezes quando, sei lá, se juntava com familiares, sempre contando história de coisas que viveu e tal, e eu não tenho isso há muito tempo. Talvez isso ajude também, não sei. Mas sabia que muita coisa eu também não lembrava, e eu fui lembrar em terapia, né? Então essa questão da escrita, como eu me senti, tudo foi um pouco da terapia que me ajudou também a enxergar, né, o que aconteceu ali, conseguir sair, né?
um pouco ainda do luto, né? Por mais que tenham passado muitos anos aí, 18 anos, mas cada um vive de uma forma diferente. Mas talvez te De ajude. fato. Também não sei se você já faz, mas é um processo que Sim, você consegue buscar, né? Suas memórias, assim, bem é. interessante. Eu comecei a fazer terapia esse ano, mas acho que a minha motivação foi mais assim, porque eu percebi que eu não estava gerenciando tão bem as minhas emoções como eu costumava, sabe? Questão de se sentir estressado, nervoso. Antes eu lembro quando eu era mais jovem, assim, eu até pensava, pô, mas pra que eu vou ficar nervoso com essa situação? Nada a ver, tá de boa, nem é sobre mim, ou não foi comigo. Eu lembro que eu conseguia entender melhor uma situação e gerenciar melhor, sabe? Tipo, não ficar nervoso ou não ficar estressado. E aí eu comecei a perceber que em um determinado momento eu não tava mais. Por mais que eu me esforçava, assim, mas aquele era um impulso muito mais forte, sabe? Eu te Tipo, entendo. ah, E tu acha tô que ficando isso estressado. foi depois da pandemia? Um pouco maior? Ah, não, foi. Foi. Eu acho que foi. ah, Pelo menos no ponto que eu achei, que eu falei, não, peraí, deixa eu procurar uma ajuda profissional, porque senão se continuar nesse caminho, a coisa não vai para um lugar muito bom, assim. Acho que foi talvez esse ano, mas você sabe, eu não sei agora te dizer o porquê. Foi quando eu voltei, foi esse ano, é? Ah, sim, foi que eu voltei da Itália, tinha reconhecido minha cidadania e eu ia recomeçar novamente aqui, não mais como um estudante. E eu tinha muitas coisas assim, tipo um to-do list, sabe? Várias coisinhas que precisava fazer. E aí eu entendi que se eu ficasse E a pressão de olhar e falar, nossa, também, eu tenho agora um passaporte, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Mas o que eu quero. Eu acho que essa pressão, talvez. além disso, eu acho que eu sabia bem assim o que eu gostaria de experimentar, seja profissionalmente, o que eu gostaria, tipo, de fazer da vida e tal. Mas eu entendi que esse percurso ele tem o seu tempo, né? E eu, como um pouco ansioso, eu poderia me precipitar ou talvez não ficar tão tranquilo nos momentos que eu precisaria, por ter que respeitar o tempo das coisas, sabe? E aí essa instabilidade me emocional, eu falei, pô, se eu tenho tantas coisas que eu quero executar, alcançar esse ano, se para alcançar todas elas eu vou ficar nessa instabilidade emocional, tipo ansiedade, nervoso, estresse, pô, eu não vou chegar no final do ano, entendeu? Então eu falei, pô, eu vou fazer terapia para eu aprender a me regular melhor nos momentos assim que eu senti que eu não tô bem emocionalmente, para eu justamente continuar seguindo, sabe? Foi meio que por isso, assim. E tem ajudado. Ah, não, eu sou uma fã, assim, do processo. E, Sim. e acho também que o ambiente talvez te influencie. Tudo influencia, né? Mas Ah, sim, com você, certeza. você olhar e falar, pô, eu preciso de ajuda já é um passo enorme. Já é um De fato. autoconhecimento, assim, que eu vou dizer, 80% da população não tem. Né? Ninguém É, se olha, né? É muito mais fácil as pessoas olharem pro defeito do outro do que olhar pros próprios. É bem assim. sim. E Gabi, ainda nesse assunto da onde você veio e tal, tem algum lugar para você que é especial, assim, ou simboliza alguma coisa para você? Nossa, tem. Tem um lugar que, que foi, assim, também muito especial, num momento muito difícil meu, que foi bem Uhum. recente até. Foi uns 2 anos atrás. Eu tava passando por uma situação na Irlanda que eu precisava, sabe, de força para tomar uma decisão. Uhum. Eu sabia o que era que eu tinha que fazer, mas faltava aquele empurrão, né? Tipo, vai. Sim. Então foi um momento que eu vim.
né, pro Brasil passar férias de novo, né, perto do Natal e tudo mais. E eu tava ainda nessa confusão e eu tava muito ansiosa. A minha cabeça não parava um segundo de pensar. E foi uma noite que foi um dia, assim, uns dias que eu já tava aqui, teve uma noite que eu não consegui dormir direito. E às 4:30 da manhã, 5 horas, eu já tava de pé. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou procurar algum lugar, né? Vou pra uma praia, vou tomar um banho, não sei. Sozinha, peguei o carro, peguei uma toalha, só o que tinha ali, botei um biquíni e fui. E tem uma praia meio escondida, assim, não é muito turística que eu conheço, e fui e caminhei. E a primeira imagem que eu vi foi um casal dando banho num bebê, né? Assim, na beira do rio. E o sol já estava nascendo e foi muito lindo, assim, presenciar aquilo, porque o bebê era muito pequeno, era um bebê recém-nascido mesmo. Só que eles, assim, deram banho no bebê rápido e saíram, então eu fiquei sozinha na praia. E então caminhei, né, porque essa praia tinha uma ponta e a ponta dava exatamente no meio do rio. E os rios aqui são enormes, né, Henrique? Então, assim, era uma imensidão e eu tava bem no meio dali e acabei sentando e eu desabei, assim, eu chorei muito. E agarrei, assim, eu enfiquei meus dedos, né, na areia e como que se eu pedisse força, né, naquele momento, eu só chorava. E foi aí que bateu um vento tão forte, assim, que não era comum, né, um vento daquele no meio da mata ali e tudo, porque é tudo cercado de mata. E bateu um vento e ao mesmo tempo veio uma revoada, assim, de pássaro gritando, que tava um silêncio, mas virou, assim, uma barulheira e começou peixe a pular em cima de mim, assim, um negócio tremendo. Sério? E sacudiu aquela mata inteira de barulho, de pássaro, de peixe, de onda. Foi assim, e parou de novo. E ali eu senti que tinha alguma coisa a mais, sabe? E parece que, eu não sei, foi uma experiência, né, que eu tive. E eu sou cristã, mais voltada, assim, pro espiritismo, né? Eu também não sigo, né? Eu tenho fé, mas eu não sigo nenhuma religião, assim, à risca, nem nada. Mas naquele momento eu senti que existia alguma coisa a mais, assim. E eu não sei te explicar o que aconteceu ali, mas dali eu saí com uma força que eu não sei até hoje de onde eu tirei, né? Eu saí dali outra... Sim. Como se eu tivesse recarregado, né? Eu tava com uma bateria muito baixa e eu enchi ali. Sim. E foi como se eu tivesse saído pronta para qualquer guerra e consegui. E hoje eu olho para trás e falei, nossa, como é que eu consegui fazer tudo isso e tudo, como é que... E eu lembro desse momento, desse lugar muito especial. Então, até em meditação, quando eu tento meditar, eu tento me colocar ali pra sentir isso de novo, né? Porque foi uma experiência única, assim, que me marcou demais, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E é uma coisa interessante. Eu desde que eu vim pra cá, né, pra Irlanda, eu nunca voltei pro Brasil. Eu vou visitar agora em janeiro. Semana que vem eu tô indo. E vai fazer 4 anos. E eu não sei, eu não sei como é pra você ir pro Brasil, mas eu tô começando a ter a impressão que talvez eu ir pro Brasil vai me dar essa sensação de recarregar energia também, ou me reconectar com a minha raiz, saber de onde eu saí, e de uma certa forma isso também pode me ajudar a seguir, a alcançar as minhas metas, ou simplesmente a continuar vivendo, mas com mais força, sei lá, porque eu sinto que às vezes quando eu
você fica muito tempo num lugar que está desconectado da onde você veio, isso ajuda a drenar também bastante a sua bateria. Não sei se faz sentido. É, você tá junto dos seus, de quem sabe, assim, da tua vivência também. E você olhar e ver a escola que você estudou, tudo isso te lembra de quem você é, né? E, claro, a memória, se tu passa muito tempo sem olhar para aquilo, vai esquecendo, né? Ela vai apagando. Então, sim, acho que cada um tem uma experiência voltando, né? Mas eu já te adianto que não fica mais fácil voltar para aí, né? De fato, é. É o que me assombra ainda, essa volta. Que eu já olho o calendário e falo, nossa, já passou tão rápido. E isso ainda dói, sabe? É uma ferida que parece que vai cicatrizando durante o... Costuma vir todo ano, né? Cicatrizando durante o ano. Aí quando vem, parece que ela abre de novo, né? Porque você lembra de como era a sua vida, de como era como a sua família, né? O tempo já passou, as pessoas estão mais velhas. E isso abala-se um pouco, né? A gente que mora fora, porque a gente faz vídeo e tudo mais, mas a presença eu aconselho muito, né? Meus amigos, quando perguntam, tu acha que eu vou? Vai. Ah, mas tá caro, vai. Eu sou do time, vai. Né? Tem que ir, porque eu acho muito importante, sabe? De você relembrar certas coisas. Você se considera uma pessoa muito apegada à família? Não, eu não me considero muito apegada à minha família. Não. Eu acho que quando eu tô... porque é meio... Não sei se é meio pesado falar isso, mas assim, quando eu tô aí, eu não sinto tanta falta, né? Então eu não tenho muito esse apego. Mas quando eu tô aqui, é outra coisa, né? E aí, como eu te falei, parece que a ferida abre de novo. Então quando eu tô aí, as coisas... Depois passa um tempo, a rotina, né, toma a gente e a gente segue, né? Não tem muito disso de... Eu não sinto no meu diário tanta saudade, não sinto, né? De dizer assim, perdeu o aniversário. Claro que quando tá todo mundo junto, claro que eu queria estar, mas não é uma coisa que me faz pensar de voltar pra cá de vez, por exemplo. Não sou apegada nesse sentido. Mas quando a gente... Uma dependência, né? Não, acho que não. Mas acho que mais no sentido de quando eu tô aqui, eu quero aproveitar também, eu quero estar com eles e quero fazer valer a pena esse tempo também, né? Que eu fico até pensando, se eu morasse aqui, eu talvez não teria, né, essa vivência, né, com as pessoas e tudo mais, porque quando a gente tá num lugar, a gente talvez não valorize muito ele, né? Então eu me tornei muito mais orgulhosa de onde eu sou quando eu saí. Eu me tornei muito mais amorosa com a minha família quando eu também não moro mais com eles. Eu me tornei, assim, uma pessoa muito mais paciente, né, com a minha família também, porque eu não tô aqui todo dia. Então eu tenho muito mais aquele de, calma, são só uns dias e tudo mais. Então eu não sei como seria se eu ainda estivesse morando aqui. Eu acho que seria completamente diferente, né, a minha relação com todo mundo. Então, querendo ou não, a distância ajudou, né? A manutenção desse afeto. Eu acho que talvez pelo fato de ter uma certa escassez, né, assim, de estar perto, de contato, de ver, isso passa a ter mais valor, né? E quando a gente entende isso, a gente passa a valorizar mais esses momentos, o lugar, as pessoas e até a enxergar, né, o valor do lugar. E você olha momentos como passageiros, né? Porque justamente você tem consciência que eles acabam, porque eu tô com passagem para voltar. Então, querendo ou não, acaba. E sempre aquela dúvida, né? Quando vou voltar? Se eu voltar, vai estar como eu deixei? Provavelmente não. Então, é a última vez. E essa questão de ser a última vez
tinha que todo mundo ter, né? É um sentimento que não é fácil manter, né? De se lembrar que a gente é passageiro e que tudo isso vai passar. E também não é muito saudável, né? Nos extremos. Mas é importante a gente lembrar de vez em Exato. quando, sim. Pra gente dar valor, né? Às coisas e às pessoas. As coisas que eu digo assim, as nossas vivências, né? De viagens e tudo mais. Porque eu acho que viajar e conhecer outras culturas e conhecer esse mundo talvez seja o que me move hoje a fazer o que eu faço e, enfim, tá onde eu tô, talvez, também. Sim. Você acha que você é uma pessoa que pensa ou se coloca mais no futuro ou no passado, assim? O que te move mais? Ou o que você pensa mais sobre? Eu sou uma pessoa que o meu futuro eu não enxergo ele muito distante. Até para objetivos, né? Eu sempre foco 1, 2 anos, né? E o passado às vezes me pega um pouco, né? Eu acho que penso muito também. Mas a meditação também me ajudou muito a tentar focar aqui, agora. E tem uma coisa que eu faço todo dia antes de dormir, que é meio que agradecer, né, pelo dia. Nossa, hoje o dia foi, assim, por mais que tenha sido aquela rotina normal, sabe? Mas, assim, hoje deu tudo certo. Porque eu sei que um dia não vai dar, né? Algum dia vai acontecer alguma coisa que eu não tô... que eu não quero que aconteça. Mas eu sei que vai Sim. acontecer. Então, toda vez que eu deito, eu agradeço. Não foi hoje, obrigada, sabe? Então, isso me faz pisar no agora e dizer assim, nossa, quando, não sei, eu já sendo ansiosa, né? Não sou ansiosa, mas já pensando no futuro. Mas quando acontecer, eu vou lembrar de cada dia que eu agradeci que não aconteceu, sabe? Eu tenho meio que essa paranoia, assim, de talvez lembrar do presente. Pô, tantos dias bons, tantos dias legais, tanta coisa boa, né? Que não pra eu também não surtar quando acontecer qualquer coisa. Sim, de fato. E você consegue, quando acontece algum dia por algum motivo não saiu, não deu certo, alguma coisa deu errado, você consegue, tipo, lidar com isso? Como que é pra você? É porque esse deu errado, ele é muito sério, assim, né? Eu não considero que um dia deu errado por pouca coisa, né? Então, até hoje nenhum dia deu errado na minha cabeça. Então eu agradeço, assim, se a minha família tá bem, a gente tá com saúde, a gente tá vivo, tenho que comer. Então, eu agradeço por essas coisas. Então, o resto, sabe, eu tento não levar isso como foi um dia mal, porque um dia mal não é isso. Porque tá Perfeito. tudo resolvido, sabe? Tem tudo. Tá tudo Uhum. aqui. Por mais que tenha sido um estresse no trabalho, pô, mas tá, é um trabalho. Eu não sei se ano que vem eu vou estar lá. Ou não sei se vou estar em outra empresa, eu não sei. Não sei, cara. Então, assim, Uhum. claro que eu penso de alguma coisa, né? E fico, deveria ter feito. Mas não é uma coisa que me massacra, assim, não. Não levo pra esse lado, não. Então, um dia ruim até agora, não. Espero que demore muito também. E, Gabi, uma coisa, que momento da sua vida você estava quando você decidiu sair do Brasil? Como foi o contexto disso tudo? Nossa, eu tava muito decepcionada. Eu tava muito triste quando eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil por pura mágoa. Porque eu tinha uma proposta de emprego e eu acho que foi aí que eu comecei a virar a chave por causa desse negócio de trabalho, de não me identificar, né, com a minha profissão e tudo mais. Porque eu tive uma decepção muito grande. Eu fiz estágio em uma empresa e me prometeram muito uma vaga. E, enfim, não vou entrar em detalhes, mas essa vaga, eles
conseguiram com que eu, por exemplo, ficasse esperando por eles, né? Não, não tá saindo, vai sair. E eu acabei perdendo um tempo, né, bom da minha vida, que eu poderia estar aplicando para outras empresas, ou que eu tava vidrada naquilo, parecia, sabe aqueles cavalos que tem aquela viseira, que não pode olhar pro Sim. lado? Eu Aham. só enxergava aquela possibilidade. A minha vida só daria certo se eu conseguisse aquilo. Eu tava muito obcecada, muito, muito. Então, tu imagina o tamanho da frustração, né? Até um dia Sim. que... E eu já tinha comprado, né? Eu tinha comprado com uma empresa um intercâmbio, só que era um intercâmbio sem data, né? Eles não tinham data, eu tinha que agendar 6 meses antes com eles, né? A data para eu conseguir ir, mas já tava meio que tudo pago. Então, eu comprei esse intercâmbio, vou te falar que eu nem muito querendo ir, mas foi mais pra... como se fosse um backup, assim, um step, não sei. Foi alguma coisa de, se deu errado aqui, ou então eu vou nas férias desse trabalho que eu vou conseguir, eu ia dar um jeito. Mas a prioridade era conseguir esse trabalho. E até um dia que me ligaram de novo e falaram assim, Gabi, vai demorar mais um pouco. E eu falei, eu não vou mais esperar. Eu não aguento mais esperar. Eu já estava esperando há muito tempo. E eu peguei, desliguei a ligação e mandei um e-mail para a empresa que eu tinha contratado, o intercâmbio. E falei, tô indo daqui a 6 meses. E, enfim, nesse meio tempo, eu formei, tava formando já, formei, e foi o tempo de organizar as coisas, e enfim, e foi meio que nesse contexto. Só que 5 dias antes de eu embarcar, já com a mala pronta, com passagem comprada, tudo, a agência desapareceu, né? Eu fui uma Nossa. das pessoas roubadas, né? Pelas agências da época. Putz. E assim, eu não tinha mais dinheiro pra ir. Era tudo que eu tinha, tava ali, né? Porque a gente precisa comprovar, né? Uma certa quantia no banco. E eu tinha colocado ali já. Eu não tinha a mais, né? Que eu já tinha pagado o intercâmbio, mais a quantia que precisava declarar. Então, eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha um trabalho aqui na minha cidade que era até fora da minha área na época. Mas eu tinha pedido demissão, tava tudo certo. E eu tenho um tio que eu chamo de pai, sabe? E ele me considera uma filha também, ele não teve filhos. E ele chegou, que ele não morava aqui, ele chegou com um envelope e falou, vai. Eu olhei pra ele e achei estranho, sabe? Eu abri e tava o valor. E aí eu chorei muito, Que ele legal. chorou muito. Eu vou chorar, calma. E eu consegui, né? Eu consegui, mas se não fosse por ele, eu não conseguiria. Não conseguiria, ou ia demorar mais. Mas eu consegui ir, porque eu fechei uma escola em cima da hora, né? E aí eu já entrei em contato direto com a escola e fui com uma escola, com a passagem, e não tinha onde ficar. E mandei mensagem nesses grupos de Facebook, falei, gente, aconteceu isso, eu preciso de uma casa pra ficar uns dias. E aí consegui uma casa, um valor ok, mas assim, eu peguei um táxi ali sem saber para onde eu estava indo, ou onde eu ia dormir. Eu não tive guia para mostrar a cidade, eu não tive nada, assim, eu não tive acomodação de estudo, não tive. Foi tudo, como a gente diz aqui, na tora, né? Foi tudo muito assim. Mas depois também as coisas se organizam. E eu consegui trabalho rápido, trabalhei numa sorveteria. Nossa, aí foi uma beleza, assim, depois que eu cheguei lá. Adoeci, claro, né, porque como uma boa paraense que nunca tinha visto neve na vida, peguei uma pneumonia, cara, fiquei muito mal, passei Nossa. um mês mal. E depois, recuperei, começou a pandemia, nossa, aí fechou tudo, fechou a minha sorveteria. E sorte que o governo também foi bem legal, né, na época. Ajudou a gente de Sim. pagar, né,
aquela quantia semanal e que foi que me manteve ali. Mas foi basicamente esse empurrão, né, que eu tive da decepção de não conseguir um trabalho que eu tinha muito planejado, né? Sim, Ali eu sim. fiquei muito vidrada. Mas que bom que não deu certo. Fico muito feliz. Exato. E faz quanto tempo que você já tá aqui na Irlanda? Completei 6 anos, novembro 6 do ano anos. passado, isso, 6 anos. Que É, fui você decepcionada tá aí. aqui. Agora, olhando pra trás, falando sobre isso tipo, que um dos combustíveis, né, foi a decepção. Você acha que você veio pra cá mais fugindo de algo do que perseguindo algo? Foi fugindo. Eu assumo. Eu vim, eu vim, mas eu tô no Brasil, mas eu vim fugida, assim, vim fugida da decepção de olhar pra minha família e falar eu não consegui, de olhar pros meus amigos e falar, pô, eu não consegui. Eu tinha muito essa coisa de decepcionar as pessoas, não foi uma decepção só pra mim. Eu sentia que as pessoas iam me olhar e falar, nossa, que coitada, sabe? Porque naquele Sim. momento eu compartilhava com a minha família, com meus amigos, a minha angústia de querer, pô, vai dar certo. Eu já tava vendo fogão, geladeira, porque eu queria montar minha casa, sabe? Era nesse nível de Sim. já estar com a estrutura toda montada. Então, eu fui nesse sentido um pouco covarde de assumir que, tipo assim, não deu certo o que eu quis. Não que fosse minha culpa, mas naquele momento eu não tive maturidade para entender o que tinha acontecido, sabe? E aí eu vi como eu já tinha comprado, né, esse curso e tal, que eu ia pagando parceladinho, assim, e aí eu paguei uns 2 anos para eles me roubarem, tudo depois. Mas Nossa. como eu já tinha isso pago, eu falei, quer saber? Eu não vou dar explicação pra ninguém. Eu vou embora. Sim, sim. Teria sido mais fácil, E talvez, falar pra todo mundo que não tinha dado certo. Mas na época fazia sentido. foi mais fácil cruzar o Oceano Atlântico do que Nossa, foi com certeza. Ser roubada, comprar de novo. Foi bem mais fácil do que olhar, Nossa. principalmente no espelho, e falar você fracassou em alguma coisa. Foi difícil, não foi fácil, não. E eu acho que até pra mim mesmo, Não, sabe? faz. Olhar pra mim e falar, Sim. olha, cara, não deu certo. E aí? Passou No, um no ano fundo, lá. a gente é orgulhoso, no fundo, não é? É, E a gente sofre por isso, né? mas demais. Mas assim, eu olho pro meu esforço também, porque querendo ou não, é um esforço. Pô, eu estagiei, foi 1 ano nessa empresa que me prometeram, né? E era uma mineração, era na fronteira do Pará com o Amazonas, era zona remota. Era assim, passei por umas barras lá também. Então, assim, e ainda queria voltar. Hoje eu olho e falo, nossa, como é que eu queria voltar ainda para aquela vida? Porque eu não enxergava outra saída, eu não sei porquê. A minha mente travou ali. Travou. Eu não via outra coisa na frente. Sim. O que você acha que poderia ser algo bom pra ajudar a gente a não ficar olhando só pra uma coisa? Acho que não sei se você comentou, se teve algum momento, né, mas no seu caso você foi muito, sei lá, foi fazer intercâmbio e depois disso talvez você enxergou outras saídas pra vida. Mas tipo, por que será que às vezes a gente fica tão assim obcecado por uma coisa e não enxerga outras possibilidades? A minha obsessão não acabou quando eu cheguei na Irlanda. Eu ainda na Irlanda queria saber dessa vaga. Mandava mensagem para saber se ia demorar, se dava para ajustar com a minha volta e tudo mais. E eu ainda tava, né, obcecada quando eu fui. E a minha obsessão meio que acabou com a pandemia. Quando a pandemia começou e que eu vi que aquilo ia ficar sério, porque a gente não sabia, né? Passou 1 semana, 2, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas passou disso, falei, nossa, é sério, cara. Se não rolou até agora aquela vaga, agora que eu posso me despedir de vez. Foi o que eu pensei. E foi ali que eu consegui me desvincular um pouco, né? Daquilo tudo.
E quando eu comecei também a ficar muito ociosa, assim, na pandemia, de beber, de ficar vendo aquelas lives que tinha, sabe? Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa na minha vida. E comecei a aplicar pra minha área, coisa que nem tinha passado pela minha cabeça até então, né? Eu comecei a aplicar naquele momento que eu fiquei muito ociosa, assim, de não ter nada pra fazer, pô, trancado com um monte de gente. Falei, pelo menos eu vou procurar um trabalho aqui. Mas foi assim, e aí eu consegui achar um que foi um contrato temporário que me abriu portas, né, pro mercado de trabalho, de fato. Mas tudo na minha vida, assim, nada foi muito planejado, não. Foi porque aconteceu alguma coisa e aí me levou pra outra coisa. E aí os meus planos Sei, geralmente não dão certo, né? Assim, o que eu planejo muito, por isso que eu talvez não planeje tanto, né? Então eu vou. sei. Não que eu também seja muito largada, mas eu vou contando com oportunidades. Então eu vejo uma oportunidade, pô, essa oportunidade é bacana. E eu fui oradora da minha turma na formatura. E eu falei sobre isso, eu falei que o quão importante era a gente observar as oportunidades que a gente tinha, né? Que a volta naquela história da minha obsessão, talvez eu estivesse falando para mim mesma, né? Que não tem uma opção só, tem várias opções. E às vezes a opção tá na nossa cara e a gente não enxerga. Precisa de uma pandemia para Exato. fazer tu enxergar alguma coisa na tua frente que não seja o que tu tava obcecado. Mas às vezes a gente precisa de uns tapas bem fortes, assim. Eu acho que a pandemia foi um tapa muito grande na minha Uhum. cara para dizer: ei, acorda, tu tá ainda focada nisso, né? Tem tanta coisa, aproveita e tudo. Tá num lugar que tem oportunidade. E foi ali. E é engraçado que quando eu consegui, de fato, meu contrato, que veio o meu visto de trabalho, porque eu ainda era estudante, eles me mandaram mensagem da empresa dizendo que tinha aberto a vaga. Caramba. E aí? E aí eu falei que não, que eu tava bem feliz e que eu não ia voltar. Mas a E vida como foi falar isso? foi tranquilo. Acho que eu tava com tanta raiva. Já tinha superado. Ah, já. Eu acho que a vida brinca com a gente, né? Às vezes, assim, quando a gente desapega de alguma coisa que ela volta. Isso Sim. já me aconteceu em várias situações. É por isso que talvez às vezes é importante a gente não se levar e não levar as coisas muito a sério, porque se a gente leva as coisas muito a sério, a gente vai ficar puto muitas vezes na vida. Às vezes a gente é meio, tipo, beleza, eu não tô no comando, no controle de nada, é mais fácil eu rir da minha própria, entre aspas, desgraça que aconteceu por saber que eu não tô no controle de porra nenhuma, do que simplesmente querer bater cabeça e querer lutar com algo que é maior que a gente, às vezes, né? É foda, mas acho que é meio que por aí. E foi aí que eu descarreguei um pouco, porque a carga que eu tinha em cima do trabalho era muito pesada. Era a minha maneira de validação, era a minha maneira de, ai, eu vou Uhum. ser alguém. E eu acho que quando eu desapeguei disso, também eu desapeguei também dessa situação de me colocar, né? Só como profissional e tudo mais. Mas eu acho que isso foi a Irlanda, né? Uhum. Que molda a gente dessa forma, porque, querendo ou não, a gente consegue achar outro trabalho, né? Assim, tão bom Sim. quanto, ou mais fácil, né? Então, é bem mais tranquilo, né? A gente virar na Irlanda e falar foda-se do que falar foda-se no Brasil. É. É quase um privilégio. A gente é privilegiado por ter essa oportunidade aqui, se for ver, né? Porque tem gente que não consegue sair. Não consegue, igual a gente, talvez conseguir enxergar que existe outras perspectivas, outras possibilidades. Às vezes, sei lá, vamos falar do Brasil, que é de onde a gente vem. A pessoa tá tão enfiada em problema e correndo atrás para ter o básico que jamais ela vai conseguir ter essa perspectiva, né? É, e a gente precisa como tu falou, tempo pra olhar as coisas, né? Com mais calma. E Exato.
E a gente estava até conversando, eu estava conversando com um amigo muito próximo meu aí da Irlanda, ele é brasileiro e é engenheiro também. Só que a gente conversa, assim, de tudo, assim, às vezes a gente dá uma viajada. E a gente estava conversando de sonho da pessoa, sonho da mulher de ser mãe, né? Sim. Quando a pessoa só tem esse sonho, por exemplo, a gente estava conversando sobre uma parente dele que o sonho dela era ser mãe e ela tinha 19 anos. Não, assim, não julgando já julgando, mas a vida tem tanta coisa, tanta coisa, né? A gente ficou se perguntando assim, por que que o sonho de uma pessoa seria esse, né? O que que levou ela a escolher esse sonho? E aí eu falei pra ele, eu disse, será que é a falta de sonho? Será que a falta de recurso, talvez, de ela olhar uma viagem e falar é impossível pra mim? Será que é a falta de possibilidade, a falta de oportunidade, que faz a pessoa olhar pra isso como o único sonho possível? Não que seja, mas ela só enxerga aquilo como possível, né? Então, acho que o Brasil tem isso, né? Das pessoas estarem muito ocupadas, preocupadas com o básico. E isso reflete nos sonhos delas, reflete em tudo, né? Na falta também, agora esse ano eu senti as pessoas muito mais empobrecidas mentalmente. Eu acho que, não só aqui, eu acho que no mundo inteiro. Você vê pessoas até um pouco mais novas, assim, sem conseguir conversar por 2 minutos, ou uma pessoa numa mesa com 10 pessoas, todo mundo no celular. Não que às vezes eu fique, eu também fico, mas não é o tempo inteiro. E o quão a nossa geração foi privilegiada de não ter o que eles têm hoje, porque eu nem sei como seria. Eu acho que eu não teria metade da vivência que eu tenho na minha infância se eu tivesse um celular ou alguma coisa para me distrair. Porque eu vivi muito, né? E aí eu fico olhando essas crianças e falo, nossa, que moram aqui mesmo, que moram de frente pro rio, que moram de frente pra mata, que em 20 minutos estão numa trilha maravilhosa. Não faz, porque tá o quê? Tá no quarto, tá no celular, né? Vendo a vida de outras pessoas, geralmente do Sudeste, né? E objetificando aquilo. Mas é complicado, eu não sei onde isso vai parar. E eu tenho um pouco de medo disso também. Sim, sim, total. Eu também. Eu lembro que até os meus 16 anos eu odiava celular. Eu, literalmente, às vezes minha mãe ficava puta comigo. Tipo, Henrique, você tem que sai com teu celular. Tipo, na época o celular não tinha rede social, não tinha nada disso. E a mãe às vezes vai ficar preocupada, querendo saber onde você tá. Tipo, eu não fazia questão nenhuma de ter celular comigo, assim. Tipo, eu nunca gostei. E aí hoje eu me pego, às vezes, assim, mexendo, scrollando uma tela. Falo, caramba, o que eu tô com esse negócio na minha mão aqui? Tipo, eu nem sei o que eu tô vendo aqui nisso, sabe? E eu fico com uma raiva, sabe? Uma relação de dependência e ódio ao mesmo tempo, sabe? É ódio, eu não queria estar com esse negócio. Tipo, eu não tô fazendo nada, sabe? Não tô acrescentando nada na minha vida e eu também não tô descansando necessariamente, assim, sabe? Eu poderia estar fazendo uma outra coisa ou simplesmente estar fazendo nada e sendo muito melhor pra mim do que estar fazendo nada no celular, sabe? Sim, mas eu acho que tem É um uma lugar coisa de meio... conforto também. O cérebro Total. parece que é a dopamina barata, né? Mas parece que dá uma É, relaxada e tu exato. não consegue sair daquilo, é muito difícil. É um vício real, Sim, é viciante. E, total. e, e olha que a gente tá falando só de Instagram, né? Tem gente viciada Uhum. nesses jogos, né? De azar e tudo mais. E Sim. isso deve ser um Aí vício é muito o pior. pior ainda. Mas só de Instagram, assim, são muitas horas de vida. E eu acho que na infância, o meu olhar da infância é que esses anos são os mais preciosos da tua vida. Porque é o que vai te moldar. Total. São as Com tuas certeza. memórias, assim, mais bonitas, eu acho, que tu consegue criar. Não que as outras não sejam, mas é onde tu, tu vira gente mesmo, né? Observa o Uhum. contexto, se identifica como uma pessoa.
Mas eu fico até com medo, né, daqui a uns anos de como a gente vai estar. Porque acho que ninguém estuda mais, ninguém consegue desenvolver um pensamento mais crítico ou observar, né, para escrever alguma coisa. Eu tô sendo bem, assim, tô generalizando bastante, claro que tem gente, né, mas Sim, sim. generalizando mesmo, né, eu entendo que tem pessoas que fazem isso, né, mas são minoria. Claro, eu falo por mim, assim, eu percebi, por exemplo, quanto meu cérebro se tornou mais preguiçoso, parece. Quando eu era adolescente, eu sempre gostei de criar, inventar coisa. Tipo, brincar, eu imaginava, eu gostava de escrever, já um pouquinho mais velho, eu gostava de escrever letra de música, escrever roteiro, e a coisa fluía mais criativamente, sabe? Hoje em dia parece que eu tenho que fazer um esforço muito maior e parece que meu cérebro tá mais preguiçoso, assim. Isso é dos pontos que me faz eu ter raiva de ser tão dependente, sabe, do celular às vezes. Parece que meu cérebro ficou mais preguiçoso, assim, é meio triste no final das contas isso, eu não curto isso. Mas eu olho também que é uma nova forma da gente se relacionar, né? Então, às vezes tu sente falta de um amigo, poxa, tu nem sabe, agora a gente olha tudo pela rede social, né? Casou, a mulher dele tá grávida, ou assim, e se tu foge um pouco disso, ninguém mais vai te ligar pra te contar qualquer coisa, é muito raro. Ou te mandar uma mensagem. Exato. Então meio que tu fica perdido. Então, assim, eu acho que realmente é um equilíbrio, porque o mundo mudou e a gente tem que ok, mudou, mas eu acho que a gente tá passando um pouco do limite. Encontrar a dose certa. A gente não ajustou, ainda não tá ajustado, mas que bom, né, seria se a gente explodisse o celular de todo mundo e a gente voltasse só para aquele fixo e tudo mais, mas tinha que ser de todo mundo, porque não adianta a gente se isolar também, eu acho que não é o caminho. Exato, faz tão mal quanto, eu acho, o isolamento e tal. Gabi, pra gente ir finalizando, assim, você acha que você já chegou onde você gostaria, ou você não tem mais essa pira de chegar em algum lugar, ou você tá chegando? Como você se vê hoje na sua vida, nessa fase? Tu diz profissionalmente ou pessoalmente, ou os dois, assim? Em todos os sentidos, assim, do que te toca mais. Então, eu vou começar com o profissional e depois vai me levar pro pessoal. Eu tento não competir mais, que antes eu tinha esse negócio de competição, de que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que ter sido promovida ali, que eu tinha que ganhar mais que fulano. Mas hoje em dia eu quero fazer o meu trabalho, fazer ele de boa, para que eu consiga, como eu te falei, um facilitador para minha vida pessoal, né? Mas não que eu também faça um trabalho ruim, mas eu não tenho mais essa pira, né, de enlouquecer para conseguir alguma coisa profissionalmente. Eu vivo bem, eu tenho uma casa boa, eu como o que eu quero, eu viajo quando eu quero. É assim, claro que objetivos futuros eu sim quero crescer, mas eu quero que seja uma coisa natural. Eu não quero que seja nada muito que sacrifique esse outro lado. Na vida pessoal, foi uma outra experiência que eu tive. Isso foi já no centro espírita, que eu tava meio confusa, uma época, né? Eu acho que eu caí naquele negócio de qual é o sentido da vida. Não sei, eu acho que eu tava pensando demais já. E aí... Às vezes isso é um problema. É demais. E aí eu caí nisso de, pô, sentido, por que eu tô aqui, o que... E eu já tava na Irlanda, foi umas férias também que eu vim pra cá. Parece que eu sento aqui no Brasil pra organizar minha vida. É essa a sensação que eu tenho. Por isso que eu sou fã de amigo e qualquer pessoa que me pergunte, não, vem, organiza a tua vida, organiza a tua cabeça. E aí eu tava nessa loucura de sentido.
E fui no centro espírita e lá tem como se fosse não é recepcionista, mas é uma pessoa que acolhe, um acolhedor, né, do centro. E aí ele me chamou pra uma sala, assim, senta aqui, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei pra ele mais ou menos o que tava acontecendo, que eu tava meio confusa e que eu queria mais sentido pra minha vida e tal. E aí ele olhou pra mim e falou assim, ué, o sentido da vida é muito claro. Aí eu, como assim? Aí ele, o sentido da vida é a gente ser feliz, né? É você se fazer feliz. Aí eu olhei assim pra ele, assim, como assim, né? Que naquela hora ainda não tinha caído a ficha. E aí ele falou, você tem que se fazer feliz. Claro que a caridade é importante, claro que outras pessoas são importantes, não tô dizendo isso. Mas você se fazer feliz é você passar por essa vida e dizer que valeu a pena. Só que depois que eu saí de lá que eu entendi que não é uma felicidade rasa do que ele estava falando, né? É essa busca pela felicidade genuína. O que me faz feliz genuinamente. É uma pergunta tão difícil. Se eu virar pra ti e falar, Henrique, o que te faz feliz? Acho que hoje eu falaria que é conseguir deitar e dormir sem ficar com preocupação porque, sei lá, eu fiz uma dívida ou porque eu tenho alguma pendência que eu preciso resolver. A minha felicidade, eu acho que se resumiria a isso, falando de bate-pronto. Porque eu refleti muito sobre isso, mas eu sei que às vezes não é fácil. Sim, A e é famosa paz de válido. espírito. É a consciência tranquila. A consciência tranquila, ela é Exato. maravilhosa. Ela é Nossa, a paz, né? não que tem a gente preço. chama. Não tem. E Aham. a felicidade genuína, ela implica em muitas coisas, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que fazer tomar certas decisões muito difíceis, a gente tem que desagradar familiares, às vezes, para fazer coisas que farão a gente feliz, né? Por exemplo, eu não sou feliz morando aqui mais, né? Por mais que eu venha passar uns dias, mas por mais que eu fique triste voltando para Irlanda, mas aqui não é mais meu lugar. Então, eu deixo a minha família triste. Minha família, toda vez que eu venho, 6 vezes eu já vim, 6 vezes eles perguntaram quando você volta. E eu não vou, né? Pelo menos agora não. E nem pretendo, né? Então, assim, acho que a felicidade genuína é uma busca até que a gente não esteja mais aqui. Ela vai ser eterna, né? E ela pode mudar. E ela pode mudar. Então, eu acredito que eu nunca vou chegar no lugar que eu quero. Como tu fez a primeira pergunta, né? Onde é que você já chegou e tudo. Não, porque é todo dia, né? É todo dia um negócio diferente, é todo dia um desafio. E eu acho que se não for assim, a gente já morreu por dentro. Talvez a felicidade tá em paz com isso, né? E assim, e criar novas coisas, sabe? Fazer a vida mais dinâmica e, poxa, não tá feliz? Não que troque, não que seja passageiro, mas, pô, vê umas formas de melhorar. Não fica só num lugar reclamando, ou não fica só com uma pessoa reclamando. Faz, a vida é isso, passa, sabe? Passa rápido e a gente tem que ser feliz. E eu não falo isso porque parece muito clichê, né? Siga seu coração, seja feliz. Mas é de fato, infelizmente. Se tu for ver, é isso. E às vezes a gente, para alcançar algo maior, a gente, como você diz, a gente acaba desagradando os outros, mas às vezes a gente vai desagradar nós mesmos, assim, no primeiro momento. Vai confrontar a gente mesmo. Não é fácil não, né? Até, por exemplo, para você sair do sedentarismo é uma complicação, mas daqui a pouco você tá orgulhoso de você, do que você fez. Exato. Tem decisões que não são fáceis, né? Como sair de casa, como viajar para morar em outro país, do outro lado do mundo. E
mesmo sabendo que o tempo tá passando e tudo mais, mas tudo isso porque eu quero ser feliz, o meu objetivo principal é que no meu último dia de vida eu olhe e fale, eu fiz tudo que eu pude, eu fiz tudo que eu quis, e eu fui feliz no que deu pra ser feliz, sabe? Uhum. Então acho Perfeito. que esse é é o meu objetivo. E aí eu espero que ele demore um pouco pra se concluir, né? Porque eu ainda tenho muita coisa aí pra fazer. Perfeito. Gabi, para a gente fechar, vou fazer a última pergunta aqui. Baseado em todo esse discernimento, esse conhecimento que você adquiriu sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio percurso, se você pudesse mandar um áudio, tipo áudio de WhatsApp, assim, para você mesmo de 5 anos atrás, ou de 6 anos atrás, quando você decidiu sair do Brasil, o que você falaria? Que sem você eu não seria nada. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu devo tudo a você, a sua coragem. Tudo que eu sou e tudo que um dia eu serei, eu devo a você, de 6 anos atrás. Eu só agradeceria. Eu não daria nenhuma dica, não. Ela sabe o que ela faz, ela é muito mais forte que eu. Então, eu só agradeceria o que ela fez naquele momento.